Recentemente, a Channel 4, emissora britânica, transmitiu um programa fascinante da série Secret History intitulado Mutiny, a verdadeira história do Outubro Vermelho. Esse notável documentário nos deu pela primeira vez a verdadeira história por trás do filme de Hollywood A Caçada ao Outubro Vermelho, uma versão cinematográfica de um romance de Tom Clancy. Clancy afirma que seu livro foi inspirado no épico motim da fragata soviética Starajevoy, cão de guarda em português e Sentry em inglês, liderado pelo comissário político Valery Sablin em 1975. Uma história real, muito mais rica, extraordinária e comovente do que as melhores obras de ficção, que sem dúvida inspirará os trabalhadores e a juventude da Rússia e do mundo inteiro. O que teria levado esse promissor comissário político a conflagrar a tripulação do navio? Qual o interesse do governo soviético em manter esse fato nas sombras por tanto tempo? Afinal, qual a verdadeira história do Outubro Vermelho? Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas! Meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora o 27º episódio do podcast da esquerda marxista, seção brasileira da Corrente Marxista Internacional. Nos últimos meses, temos desenvolvido um formato que reserva um dos episódios mensais para espaço de debate entre os membros da nossa equipe editorial. Na transmissão de hoje, eu tenho o prazer de receber novamente o Evandro Cousani, editor do site da Esquerda Marxista e do nosso podcast. Saudações, Evandro! Saudações, André, e saudações a todos os nossos ouvintes aí do podcast da Esquerda Marxista. Evandro, antes de iniciar a nossa conversa de hoje, vamos com o bloco Nossas Lutas, onde o camarada Herman Christopher vai nos trazer um perfil da sua candidatura a vereador pela esquerda marxista e pelo PSOL em Cascavel. Nossas Lutas, a esquerda marxista na luta de classes. Olá, eu sou Herman Christopher, professor da Rede Estadual de Ensino Paranaense e militante da esquerda marxista, e me candidato a vereador na cidade de Cascavel pelo PSOL com o número 50888. Minha candidatura é apresentada como um instrumento para a agitação das lutas e reivindicações imediatas e históricas da classe trabalhadora e da juventude, buscando, sobretudo, denunciar os ataques da burguesia contra a classe trabalhadora. Por essas e outras, agitamos também as palavras de ordem fora Bolsonaro, por um governo dos trabalhadores, sem patrões nem generais. Vote contra o sistema e pela Revolução Socialista. Professor Herman Christopher, 50888. Bom, Evandro, retomando a nossa conversa, é interessante a gente falar um pouco sobre o filme em questão, né? A Caçada ao Outubro Vermelho é o primeiro e de longe o melhor filme da franquia Jack Ryan, inspirada nos romances do escritor norte-americano Tom Clancy. A trama se passa nos últimos anos da Guerra Fria e gira em torno do capitão Marco Ramius, que pretende desertar para os Estados Unidos, levando junto seus oficiais e o mais avançado submarino nuclear da Marinha Soviética. No filme, a personagem do Jack Ryan, que é um ex-marine e burocrata da CIA, se envolve acidentalmente nesse episódio. Ele procura auxiliar a evasão do Ramius e ao mesmo tempo evitar que um confronto entre a marinha russa e a norte-americana saia fora de controle. Olha, o filme é uma excelente produção, né? Ele é pioneiro em efeitos especiais e sonoros, né? Com atores de calibre como o escocês Sean Connery, que interpreta o Ramius, traz ainda uma fantástica
fantástica trilha sonora assinada pelo compositor grego Basilis Poledouris, né, e venceu o Oscar de 1991 em uma das 2 categorias ao qual foi indicado, e ainda teve 3 indicações ao prêmio inglês BAFTA. Embora tenha sido lançado em 1990 e foi um dos filmes que marcou aquela geração, ele é ambientado no ano de 1984, nos estertores da Guerra Fria. Para situar os nossos ouvintes, esse foi um período de escalada nas tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nos Estados Unidos se vivia o auge da administração do reacionário republicano Ronald Reagan, um ex-ator que construiu sua carreira política sobre o discurso anticomunista, né, sendo um dos grandes ativistas do macartismo nos anos 50 em Hollywood. Já na União Soviética, a burocracia stalinista no poder, encabeçada por Yuri Andropov, um continuador do Leonid Brezhnev, tentava manter seus privilégios no auge da sua decadência, se apoiando no gigantesco aparato repressivo do Estado e no imenso poderio militar, buscando manter o controle em sua zona de influência. Foram os anos da Guerra do Afeganistão, de onde a União Soviética saiu em 1991, derrotada e desmoralizada, o que contribuiu, de certa maneira, para o declínio da burocracia stalinista e para a restauração do capitalismo nesses países. Principalmente Hollywood reproduziu esse clima de Guerra Fria em várias das suas produções, utilizando o cinema como uma poderosa arma de propaganda em massa que é. A partir disso, a gente vê aí um catálogo imenso de filmes, né, com heróis de capa e espada norte-americanos, os paladinos da liberdade, né, contra os bandidos vermelhos. Né, são dezenas de filmes. O próprio Clancy salienta que a trama é inspirada em fatos reais. Em 8 de novembro de 1975, o navio Starajevoy, que significa em russo cão de guarda e sentry em inglês, uma fragata soviética armada com mísseis da classe Krivak, tentou fugir do porto de Riga, na Letônia, para a ilha sueca de Gotland. O oficial político da KGB a bordo, o Valery Sablin, liderou um motim da tripulação. O Sablin e outros 26 marinheiros foram levados à corte marcial por isso. No entanto, a verdadeira história do Outubro Vermelho foi escondida na época pelo governo soviético e só agora foi revelada. Até o final da Guerra Fria, a inteligência ocidental acreditava que a tripulação iria de fato desertar, e essa é a base do livro do Clancy e do filme. No entanto, novas evidências surgidas durante os últimos dias da própria União Soviética e reveladas em 2019, num programa de televisão britânico, mostram que a narrativa do Clancy é imprecisa. O objetivo do Starajevoy não era desertar para o Ocidente, nem poderia ser porque o líder do motim, o Valery Sablin, era um comunista comprometido. Sua intenção era provocar uma revolução política na União Soviética, com o objetivo de derrubar o domínio da privilegiada burocracia stalinista e restaurar um regime genuíno da democracia soviética leninista. O Sablin ele era um fervoroso comunista e não estava indo para a Suécia, e sim para Leningrado, que é a atual São Petersburgo. Esse oficial, inspirado na história do navio de guerra, o encouraçado Potemkin que se amotinou durante o Levante de 1905, e na história do cruzador Aurora, que aderiu à Revolução de 1917, esperava que o seu motim desencadeasse uma nova rebelião em Leningrado e completasse o que ele via como a Revolução Russa inacabada. Seria interessante, Evandro, explicar para os nossos ouvintes quem foi o Valery Sablin e como sua trajetória e os arquivos sobre esse motim que ele liderou, revelados há pouco tempo, comprovam essa história fantástica que a gente está contando aqui hoje. Bom, André, o Valery Mikhailovich Sablin, ele era filho e neto de oficiais da Marinha Soviética e ele acabou, seguindo os passos do pai e do avô quando ele se alistou na Academia Naval de Frunze já aos 16 anos. A formação dele acabou incutindo nesse jovem, um amor pelo mar, pela marinha, e acabou desenvolvendo nele um senso de dever
dever, de disciplina militar e um patriotismo soviético. O Valéry ele foi criado em uma base naval entre os filhos de oficiais da Marinha, mas ele não era apenas um militar. Ele era, antes de tudo, um comunista e também um filho da Revolução de Outubro, né? Um descendente desse processo. Foi isso, inclusive, que deu sentido à vida dele e todas as ações que vão culminar com essa ação que a gente está aqui trazendo hoje. Uma questão interessante sobre a personalidade do Valéry é dita pelo irmão dele, o Boris Sablin, que disse que o Valéry era incapaz de mentir e que detestava a hipocrisia e que era incapaz de testemunhar qualquer ato de injustiça e permanecer calado. Então, em 1955, ele foi aceito na Academia Militar de Frunze, em Leningrado, e foi já eleito chefe da organização da Juventude Comunista na academia. Na escola também ele era conhecido, provavelmente como uma brincadeira, né, como a consciência da classe, um trocadilho que fizeram com ele. Um de seus colegas de classe chegou a dizer, inclusive nessa época, que todos eles eram educados para acreditar na ética socialista e comunista e que eles acreditavam nela, mas o Valéry ele tinha tanta integridade naquilo que ele defendia que ele queria colocar em prática esses ideais. E aqui acho que é importante a gente só abrir um parênteses para entender o contexto que ele está colocado nessa pessoa. O regime burocrático que chegou ao poder da União Soviética, a gente sabe, após a morte de Lenin, se caracterizava principalmente pela hipocrisia, né? Então as pessoas que juravam lealdade ao comunismo, às ideias de Lenin, eles faziam esse discurso, mas na prática todo o sistema era a negação desses ideais democráticos e igualitários da Revolução de Outubro. Então, para viver nessa sociedade burocratizada, desse processo que a gente já explicou, inclusive em outros podcasts, era preciso fechar os olhos para as desigualdades que existiam e que existiam de fato, para a corrupção generalizada na sociedade e agir como se essas coisas elas nem existissem. Mas essa contradição gritante entre a teoria e a prática, ela era muito estranha à natureza do Valéry Sablin. Ele não compreendia e não aceitava isso. Então, desde o primeiro período da vida consciente dele, ele se revoltou contra toda essa hipocrisia, tudo isso que expressava essa sociedade e essa honestidade sem medo dele, né, de falar, sempre expressar isso e agir nesse sentido, se tornou uma característica na vida dele, né? Ele não queria apenas fazer um discurso sobre comunismo, ele queria viver sobre o comunismo de verdade. Então a gente chega à era Khrushchev, que inicia com a morte de Stalin em 1953, e isso representa um ponto de virada para a União Soviética, né? A morte do Stalin, ela abriu as comportas para o descontentamento na Rússia, a gente viu as primeiras manifestações da juventude contra o regime, as primeiras tentativas de se rebelar dentro da própria sociedade soviética, mas o regime do Khrushchev era a continuidade da burocracia. A diferença é que o Khrushchev ele avançou com uma certa cautela, com reformas para tentar ir por cima, impedir que uma revolução viesse de baixo, para manter, né, o sistema como estava. Mas nunca foi a intenção dele abolir o poder dos privilégios da caça dominante e que governavam, né, em nome da classe trabalhadora, mas que na verdade eram, como explicou o próprio Trotsky, um tumor parasitário do Estado dos trabalhadores. O Valéry, então, ele deu seu primeiro passo político aos 20 anos, escrevendo uma carta por Khrushchev que denunciava as desigualdades sociais que desfiguravam o socialismo soviético. E foi uma ação bastante ousada e corajosa, o que poderia significar, no mínimo, arruinar qualquer perspectiva de carreira, né, como a gente já compreende como funcionava a sociedade, mas foi sem surpresa então que as autoridades elas não acharam nada divertido aquela carta e a resposta deles foi com uma repreensão resultando na demora da formatura do Valéry, né? Mas apesar desse revés, ele conseguiu com dedicação concluir os estudos e se qualificar na academia militar com honras ainda. Em 1964, Khrushchev foi deposto e uma das principais prioridades do novo regime, do novo governante, que era o Brezhnev, era a expansão da Marinha Soviética para igualar a dos Estados Unidos, né? Foi oferecido ao Sablin um comando de um destroyer, 5 anos após já a formação dele, mas para surpresa e até para o susto da família dele, o Valéry acabou recusando essa oferta de uma comissão em favor de concluir a educação dele, se alistando na Academia Política Lenin, que era uma instituição de elite que era aberta apenas para oficiais militares, né? Então o Valéry, nesse momento, ele deixou a Marinha em segundo lugar porque ele colocou como em primeiro lugar a causa da Revolução de Outubro, a classe trabalhadora, que era o que ele tinha aprendido, que era o correto defender naquele momento. A recusa dele na oferta de uma comissão choca ali a família, como eu falei, mas o irmão dele, o Boris, ele falou depois também que foi só muito mais tarde que ele entendeu o motivo dessa escolha do Sablin, que o irmão dele queria entender como o sistema funcionava por dentro e queria conhecer a natureza da besta, né, da máquina que ele estava envolvido, como uma condição prévia para ele conseguir derrubar isso. Então, esse jovem, né, o Sablin, ele mergulhou nos estudos do clássico do marxismo, estudava Marx, Engels, Lenin, ele se esforçava para entender a revolução que aconteceu no país dele e ao mesmo tempo ele via em todo lugar,
por onde ele andava, os privilégios, as desigualdades, a corrupção. Ele, com uma determinação silenciosa, acabou crescendo no sentido de agir para mudar o sistema. Então, as dúvidas que surgiram na mente do Sablin era como que a Revolução de Outubro, que foi travada para destruir a desigualdade e a opressão da classe e dar poder à classe trabalhadora, acabou numa caricatura monstruosa, no regime totalitário burocrático. Então, na academia, o Sablin descobriu, pro desespero dele, que certos livros ainda estavam fora do alcance para responder essas dúvidas que eu citei ali antes. E ele sabia que, por exemplo, Trotsky tinha sido um dos principais líderes da Revolução de Outubro, né? Era fresco ainda na memória de algum jeito, que Trotsky sempre, nesse caso, esteve ao lado de Lenin, nesse processo que culminou com a tomada do poder pela classe operária na Rússia. E ele também sabia que, após a morte do Lenin, o Trotsky havia liderado uma luta contra a burocracia stalinista, tinha feito parte da chamada oposição de esquerda, né? Defendendo sempre o internacionalismo proletário. Mas ele não tinha onde obter os escritos de Trotsky e dos outros líderes da Revolução, e ele esperava que, ao ingressar nessa escola de elite do partido, ele finalmente pudesse ter acesso a esses arquivos, mas que ele encontrou fechado novamente. Então Sablin confessou pro irmão, né, esse sentimento de decepção, que mesmo dentro da academia tinha uma própria censura, e a educação política apresentada pela instituição de elite era tão grosseira quanto a que ele tinha aprendido na escola, e que ele já compreendeu que não era o suficiente. Mas mesmo sem acesso aos textos do Trotsky, ainda o Valery, ele conseguiu tirar conclusões muito próximas, né, entendeu que era burocracia e saber que essa casta burocrática que surgiu no país dele, ela nunca ia desistir do poder sem uma luta de fato. Então, André, tem uma coisa que a gente precisa lembrar, é que na história da própria União Soviética, da própria Rússia, a Marinha sempre foi uma ala mais revolucionária das Forças Armadas, isso por causa da composição mais proletária dos marinheiros. Em grande parte eles são recrutados no proletariado industrial, né? O Valery, ele sabia dessas histórias, das tradições revolucionárias da Rússia, e em especial o papel dos marinheiros nela, né? Então, em 1973, ele acabou se incorporando ao Centre, que era um dos navios de guerra mais modernos da frota soviética, e ele acabou entrando como o segundo no comando já. O Sablin também, ele era chefe político do navio, e ele estava encarregado de fornecer para os marinheiros as instruções políticas, manter a moral, procurar desvios na linha do partido, né? Uma questão interessante, André, é que normalmente o oficial político, ele era uma figura muito temida a bordo, né? Ele era um membro de confiança do partido, um membro da KGB, alguém que estava ali para espionar e manter todo mundo sob controle. Mas os membros do Centre, eles logo perceberam que esse oficial político deles era diferente, né? Então logo ele acabou ganhando o respeito de todos eles. No desempenho normal das tarefas como oficial político, o Valery, ele era obrigado a ministrar uma série de palestras regulares no navio sobre o marxismo-leninismo, né? E a gente sabe que nesse contexto isso significa que era defender aquela caricatura stalinista do que era o marxismo-leninismo, que era adaptado para atender às necessidades da burocracia. Normalmente essas palestras, elas eram recebidas por quem assistia com um certo tédio, indiferença, mas as palestras do Sablin, elas eram diferentes, e aí ele se afastava dos textos habituais que eles ofereciam, ele acabava se concentrando justamente nos temas sobre a Revolução de Outubro, sobre a Revolução de 1905, sobre as ideias genuínas do leninismo. Nas palestras dele, ele frequentemente se referia à longa tradição revolucionária da Marinha, como eu coloquei antes, e inclusive o historiador Nikolai Cherkashin, ele explicou que o Sablin, ele continuava as tradições revolucionárias dos bolcheviques, e ele tentava ser a continuidade dessas ideias. Ele sabia que, para se rebelar contra o regime, ele precisava ganhar gente ao seu redor, ganhar apoiadores, e aí ele começou a recrutar aos poucos esses apoiadores. O primeiro deles foi o Alexander Sasha Shen, um jovem proletário, e esse marinheiro tinha 20 anos na época. Ele foi escolhido para ajudar o Sablin a preparar primeiro aquelas palestras políticas que ele dava, e depois, né, mais tarde ele se tornou efetivamente o segundo no comando do Sablin durante o motim. Então essa contradição entre as palavras e ações na União Soviética era intolerável para o Sablin e para os seus apoiadores que ele foi ganhando, e esse sentimento de justiça que surgiu dessa contradição estava no cerne do motim que eles vão preparar. Bom, Evandro, no dia 8 de novembro, um dia depois das comemorações de 58 anos da Revolução de Outubro, o Sablin prendeu o capitão do navio, reuniu a tripulação e exibiu para eles o filme Encoraçado Potemkin. Enquanto o filme transcorria, o Sablin explicava o seu plano e exortava os oficiais a apoiá-lo. Os oficiais ficaram igualmente divididos, né? 8 a favor e 8 contra. As coisas eram muito mais claras, né? Muito mais fáceis de diálogo com os marinheiros comuns, que foram unânimes no apoio ao motim.
O Sablin ele reuniu os oficiais e aspirantes e fez o possível para convencê-los, né? Deve-se lembrar que nesse ponto ele não sabia se alguém o apoiaria, né, nessa empreitada, né? A prisão do capitão, inclusive, assustou alguns dos membros da tripulação. O resultado foi previsivelmente misto. Metade dos oficiais do navio acompanhou a proposta do Sablin, os outros recusaram a queima-roupa. Sem deixar se abater, o Sablin exigiu uma votação. Aqui se vê o seu papel crucial de liderança, né? Sem um partido, nem um aparato por trás dele, por pura determinação revolucionária e força de caráter, ele seguiu adiante. A rebelião que foi aprovada na votação transformou completamente o humor dos homens. A notícia de que a tripulação havia votado por unanimidade pela ação e que pelo menos metade dos oficiais havia decidido a apoiá-los teve um efeito eletrizante. De fato, é possível dizer que havia um elemento de ingenuidade, né, no plano do Sablin, mas isso seria uma avaliação injusta e unilateral da nossa parte, né? Embora o seu plano fosse arriscado, baseava-se em uma compreensão sóbria da situação. É claro que havia um descontentamento em massa com o regime burocrático. A resposta entusiástica proposta do Sablin entre os marinheiros do navio e grande parte dos oficiais mostra que ele se baseou em uma avaliação precisa do humor das massas. Para ter sucesso, um levante exigiria a unidade na luta dos marinheiros e dos trabalhadores. Isso o Sablin entendeu perfeitamente, e foi por isso que ele desenvolveu um plano para seguir para Leningrado e dali tentar apelar a população em uma frequência de rádio que poderia ser captada pelos civis. É verdade que tudo isso seria muito facilitado pela existência de um partido genuíno leninista na União Soviética. Sua experiência pessoal do chamado Partido Comunista da União Soviética, né, o convenceu de que esse não era um partido comunista, né, mas apenas um braço do Estado burocratizado, né, um clube de lacaios e carreiristas, né. Não foi por acaso, né, que seu apelo não foi ao Partido Comunista, mas diretamente ao povo trabalhador da União Soviética. O Estado totalitário, com seus milhões de espiões e agentes provocadores, tinha seus tentáculos em todas as fábricas, universidades e quartéis do exército. O Sablin só conseguiu chegar tão longe quanto chegou porque se supunha que ele próprio, como oficial político do navio, era um dos vigias do regime, né? A sua posição lhe dá uma oportunidade única de organizar e de se preparar em segredo. A reação da tripulação foi extremamente significativa. O Trotsky ressalta que as forças armadas são sempre um reflexo fiel das tendências da sociedade. As fileiras da marinha, principalmente jovens da classe trabalhadora, eram um verdadeiro reflexo do humor da classe trabalhadora soviética da época. Fiéis ao socialismo e aos ideais da Revolução de Outubro, esses estavam cada vez mais alienados pelo domínio arbitrário e sem lei da burocracia, que anos mais tarde viria a presidir justamente a restauração do capitalismo. Mesmo o fato de que uma grande parte dos oficiais do navio veio imediatamente para o lado da rebelião é de grande importância sintomática, né? Mostra em miniatura o processo que se passaria em larga escala na União Soviética quando a classe trabalhadora começasse a se mover. Bom, que uma seção dos oficiais se recusou a apoiar a revolta não é nada surpreendente. Como em toda a greve, havia alguns canalhas, né? Esses elementos naturalmente desempenharam um papel pernicioso na traição do motim. Antes que o cão de guarda pudesse deixar Riga, um oficial fugiu do navio e deu o alarme. O fato de seus planos terem sido traídos às autoridades causou uma vacilação momentânea no Sablin. Diante da possibilidade de ter que enfrentar as dificuldades esmagadoras, ele hesitou, mas decidiu seguir em frente. O que endureceu a sua determinação foi a atitude firme dos marinheiros comuns, né, que resolveu o problema em favor da ação. O navio partiu de Riga, né, às 13 horas de 9 de novembro de 1975, em direção a Leningrado. Antes de deixar Riga, o Sablin escreveu uma carta comovente para
sua esposa e para o seu filho, explicando por que ele havia decidido arriscar tudo. O Sablin havia escrito um discurso exortando o povo da Rússia a se erguer e derrubar os governantes burocratas e corruptos, né? E criar, a partir disso, uma sociedade genuinamente comunista, né? Discurso que ele planejava, inclusive, transmitir quando o navio chegasse a Leningrado. Em vez disso, o discurso foi transmitido assim que o navio saiu de Riga por um operador de rádio que, com medo, transmitiu esse discurso com um código cifrado, né? Ou seja, ele não pôde ser captado pela população civil, né? Pela população comum. A reação inicial das autoridades de Riga foi de choque e de descrença, né? Entretanto, eles logo perceberam que algo sério estava acontecendo. Nada disso havia acontecido antes, né? A tripulação havia prendido o navio e se recusava a negociar com o alto comando da Marinha, né? E aceitava apenas negociar com Moscou. Isso já era ruim o suficiente, mas o fato dessa revolta ser liderada por um comissário político era um desastre completo. O Sablin recebeu uma ordem direta do comandante em chefe da Marinha para parar o navio e retornar imediatamente ao porto. Ele se recusou, terminantemente, e o Starajevoy partiu para o oceano. O líder soviético na época, o Leonid Brezhnev, foi acordado no meio da noite, informado da situação. A essa altura, a revolta já tinha total atenção de Moscou e do Politburo. Seria uma revolta ou um caso de deserção? O Brezhnev não queria pagar para ver. Às 4 horas da manhã, o comandante da frota do Báltico foi acordado e instruído a mobilizar os navios. Suas ordens, diretamente do Brezhnev, eram de encontrar o Starajevoy, detê-lo ou afundá-lo. Tem início uma perseguição com 13 embarcações costeiras armadas até os dentes, que foram enviadas em busca do navio rebelde. Ao amanhecer do dia 9 de novembro, eles alcançaram o Starajevoy. O comandante emitiu uma ordem de prisão, mas ele ainda estava em dúvida quanto às reais intenções dos amotinados. Eles queriam realmente ir para Leningrado ou queriam desertar para a Suécia? Acontece que a rota que o navio estava fazendo era dúbia. Não tinha como saber se ele estava indo de fato para Leningrado ou se ele estava indo para Gotland. Localizando o navio, a KGB transmitiu uma mensagem traiçoeira à tripulação, com o objetivo de dividi-los. Se eles parassem o navio e libertassem o comandante, os homens seriam perdoados. Compreensivelmente, nesse ponto, houve uma onda de dúvida entre alguns dos amotinados, mas a boa maioria permaneceu firme e isso foi o suficiente para decidir o resultado. O navio seguiu em frente, enviando uma mensagem à guarda costeira. Camaradas, não somos traidores da pátria, não estamos indo para o exterior. Perplexos com essa mensagem desafiadora dos amotinados, os perseguidores navais hesitaram, e justamente naquele momento, os caças de guerra soviéticos entraram em ação. A divisão aérea da frota do Báltico tinha ordens de inutilizar e, se necessário, afundar o navio rebelde. Um esquadrão sobrevoou o navio, mas os pilotos se recusaram deliberadamente a disparar contra os seus companheiros. Por um momento, pareceu aos comandantes que o motim estava se espalhando, O fato de os pilotos do contingente aéreo da frota se recusarem a abrir fogo, desafiando uma ordem direta do comandante, deve ter causado um arrepio na espinha dos burocratas. O pânico, obviamente, explodiu. O Estado-Maior Geral das Forças Armadas aumentou a pressão por ações imediatas contra os rebeldes. Bom, a coisa só se decidiu de fato quando uma segunda divisão aérea com pilotos diferentes foi enviada e conseguiu deter o navio fazendo fogo, bombardeando. Após isso, uma equipe de paraquedistas e oficiais da KGB conseguiu, ocupar o navio e prender toda a tripulação. A KGB, cumprindo ordens de Moscou, fez de tudo para abafar o caso. Toda a tripulação foi levada a julgamento na corte marcial e só o Sablin foi fuzilado.
Então, André, a burocracia ela até conseguiu esmagar uma revolta que foi perigosa para o regime, mas apesar de derrotar os revolucionários, não foi suficiente. Eles tiveram que apagar os vestígios, obscurecer as memórias desse evento, inventar uma série de calúnias repugnantes para, dizendo que a tripulação do Sentry queria desertar para o Ocidente, fugir da União Soviética para viver melhor, entre aspas. Então, nos 15 anos que passaram ao evento, que seguiram ao evento, a memória do Valery Sablin foi coberta de lixo, das mais absurdas mentiras, e os fatos verdadeiros eles só vieram à luz a partir de 1990, quando o regime soviético já estava ruindo, Então, o historiador que eu citei anteriormente, o Nikolai Cherkashin, ele explica que foi muito útil pro regime descrever o evento como uma deserção. Ele diz a seguinte frase: foi muito conveniente para as autoridades porque Sablin assim poderia ser renegado, tratado como desertor, como alguém que teria ido ao Ocidente por razões financeiras. Era uma teoria conveniente porque reduzia o significado do acontecimento. Não foi um motim, nem uma revolta. Foi apenas uma ação criminosa comum. Então tu mexe com o imaginário do povo soviético, dos trabalhadores que ainda compreendiam as conquistas da Revolução como algo importante, e joga esse desertor, esse traidor, como alguém que está contra eles e não alguém que estava de fato defendendo a classe trabalhadora daquele país. Apesar disso, a história do Sablin ela é amplamente conhecida na Rússia. Em 1996 chegou a ter um apelo nacional para perdoar o Sablin, um perdão póstumo. No Ocidente, o que ficou famoso foi A Caçada ao Outubro Vermelho, do Tom Clancy, o livro que se tornou um best-seller e que também vai virar um filme, como a gente já falou antes. A tripulação que tinha acompanhado o Sablin, ela recebeu uma variedade de punições, embora nenhum deles tenha sido preso, todos tiveram suas carreiras arruinadas, perderam os empregos, muitos diziam que tinham perdido já a paixão pelo mar, a paixão por defender a pátria, que era muito incutido. Apesar de tudo, a memória da revolta ainda evoca nesses participantes um sentimento enorme de orgulho, e 25 anos ainda depois desses eventos, os membros sobreviventes da tripulação, eles chegaram a se reunir para comemorar o motim, e não tinha nessa comemoração nenhum traço de arrependimento entre eles, e que Sablin para eles era um herói. Em uma das homenagens, inclusive, do Sasha, um amigo dele, ele disse que toda sociedade precisa de espíritos nobres. Sem eles, nenhuma sociedade pode avançar. Sablin era esse espírito nobre. Essa é a memória real que é importante a gente guardar do Sablin, O fato é que ele não era um indivíduo isolado, a gente precisa compreender isso. Ele faz parte de uma galeria de heróis, digamos, do movimento revolucionário russo que lutou e morreu para resgatar as tradições de outubro e que entrou, numa luta de vida e morte contra a burocracia stalinista. O Valery Sablin, ele não foi o único exemplo de um comunista de alto escalão que estava preparado para enfrentar essa tirania stalinista e defender uma política marxista-leninista de fato. A gente reforça que para cada um desses que se sacrificaram pela revolução, que tentaram fazer alguma coisa que se tornaram famosos, existem centenas de milhares junto com eles que não tem nem nome e nem sepultura, muitos deles. Por fim, André, é fundamental falar que nos últimos dias que antecederam a execução do Valery Sablin, foi concedido como direito a ele a produção de uma carta final para o filho, que foram as últimas palavras dele por filho, mas também, ao mesmo tempo, as últimas palavras que ele conseguiu pronunciar ao mundo antes de ser silenciado para sempre, E que acaba sendo um documento riquíssimo para gerações as gerações posteriores às gerações do Valery Sablin. Ele diz o seguinte para o filho: confie no fato de que a história julgará os eventos com honestidade e você nunca terá que se envergonhar do que fez o seu pai. Sob nenhuma circunstância serás uma daquelas pessoas que criticam, mas que não seguem suas ações. Essas pessoas são hipócritas. São pessoas fracas, sem valor, que não têm o poder de reconciliar suas crenças com suas ações. Desejo-lhe coragem, meu querido filho. Seja forte na crença de que a vida é maravilhosa. Seja positivo e acredite que a revolução sempre vencerá. Saudações aí a todos os ouvintes e até a próxima. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz o grupo de Soviet Wave de Minsk, Bielorrússia, Molcha Doma. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.